Ele é considerado um dos mais influentes líderes judeus do século XX e o primeiro e único rabino a possuir um dia em sua honra proclamado pelo Congresso americano. Conhecido popularmente como o Rebbe de Lubavitch, sua liderança levou-o a alcançar até mesmo o status de Mashiach por alguns de seus seguidores. Hoje, na série Sábios Rabínicos, iremos conhecer a vida e obra de Menachem Mendel Schneerson. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos conhecer a respeito da vida e obra de um dos mais brilhantes e importantes líderes judeus de toda a história. Vamos conhecer a respeito da vida e obra de Menachem Mendel Schneerson, ou o mais conhecido como o Rebbe de Lubavitch. Mas apenas antes de nós nos adentrarmos a respeito de sua história e também conhecermos a respeito de sua liderança como o 7º Rebbe da Rabat Lubavitch, nós temos primeiramente de voltar um pouco no tempo e conhecermos um pouco a respeito do que vem a ser o movimento racídico, ou ao menos uma pequena síntese do que vem a ser esse movimento, e também uma pequena síntese, um resumo, a respeito do que vem a ser o movimento Rabat Lubavitch. O Hassidismo é uma corrente do judaísmo que teve início no século XVIII com o rabino Israel, filho de Eliezer, que ainda em sua vida ficou popularmente conhecido como o Baal Shem Tov, ou em português aquilo que poderíamos traduzir como sendo o Senhor do Bom Nome, ou ainda simplesmente pelo acróstico Baal Shem Tov, que forma então a palavra Best. Aqui apenas antes de nós conhecermos um pouco mais a respeito da vida e obra do Best, o Baal Shem Tov, é importante aqui salientar que os historiadores eles têm uma pequena dificuldade com relação à história, à vida propriamente dita de Baal Shem Tov. Isto porque as fontes históricas que nos chegaram, elas estão bastante entrelaçadas uma à outra, com várias lendas que foram se formando ainda durante a própria vida do Best, Baal Shem Tov. Por isto que os historiadores e biógrafos eles têm essa dificuldade em separar aquilo que vem a ser o pano de fundo histórico concreto, a história realmente real de Baal Shem Tov e aquilo que veio a ser as lendas formadas em torno de sua grande personalidade. No entanto, apesar disto, é possível sim nós conseguirmos reconstruir a sua história e compreendermos os mais importantes elementos que configuram a sua personalidade e os seus ensinos que veio a dar origem então ao movimento racídico, uma das mais importantes correntes dentro do judaísmo. Baal Shem Tov nasceu no ano de 1698 ou 1700, em uma vila chamada Okop, na Ucrânia, próximo à fronteira da Podólia e da Moldávia. Enquanto crescia, ele dedicou-se aos estudos místicos e também principalmente à Cábala prática, sendo que os textos principais que se dedicou a estudar foram os de cabalistas como, por exemplo, Yitzhak Luria e Chaim Vital. No começo, o Baal Shem Tov seguiu uma tradição de tipo milagreiros errantes, em que se dedicava a escrever amuletos, exorcizar demônios, recitar poções mágicas e até mesmo curar os enfermos. Mas logo ele traçou o seu próprio caminho de ensinos. Além de ensinar a Kabbalah de uma forma simples e compreensível ao povo comum, os seus ensinos tinham também 3 princípios fundamentais, que eram estes: o amor a Deus, o amor a Israel e o amor à Torá. E um outro fator muito importante que caracterizou o movimento racídico, também os ensinos de Baal Shem Tov, é uma ênfase especial na alegria, sem a qual o judeu simplesmente não poderia se aproximar de Deus. Um outro fator também que nos ajuda a compreender a respeito do movimento racídico e de seu nascimento é nós entendermos todo o pano de fundo histórico dos judeus que habitavam nessa região do norte da Europa por volta do século XVIII. Somente tinha acesso a estudos do Talmud, assim como estudos de outras obras clássicas do judaísmo e da própria Bíblia hebraica, aqueles judeus que eram um pouco mais abastados em recursos financeiros. Tanto é que as fontes históricas deste período de tempo que nós temos indicam de que os professores que ministravam aulas às crianças judias naquela época, eles não tinham quase preparo algum a respeito dos temas relacionados à sua própria cultura e à sua tradição.
Então, os judeus eles se viam realmente com um problema, porque naquela época, uma das ideias principais que fazia com que os judeus pudessem se aproximar de Deus era através do estudo. Os judeus eles sempre tiveram uma tradição muito firme e fixa de que o estudo da Torá e o estudo de sua tradição é aquilo que leva o judeu a estar em um contato com Deus. E o problema é que sem educação, então eles se viam sem contato nenhum, ausentes da presença divina, como eles o consideravam. E o Besht Baal Shem Tov trouxe esta mudança no pensamento dos judeus Askenazim nesta época, em que considerava de que não era apenas importante que o judeu tivesse uma cultura e um grande estudo para se aproximar do Deus de Israel, mas que ele poderia se aproximar de Deus realmente através da alegria e de um sentimento interno muito profundo pelo próprio Deus, pela Torá e pelo povo judeu. Além também de trazer essa Kabbalah e esses ensinos de uma forma simples, que as pessoas comuns pudessem também entender. Então aqui nós compreendemos de que o Baal Shem Tov, além de ele ser um grande religioso, tinha esse espírito de religião muito forte, ele também era um grande educador, porque ele procurava trazer aqueles que eram as reflexões mais profundas do judaísmo, como por exemplo aquilo que encontramos na Kabbalah, para o entendimento das pessoas que não tinham uma cultura ou não estavam adaptadas ou habituadas a compreenderem os profundos ensinos também encontrados no Talmud. Com isto também, os historiadores que estudam a respeito da história dos judeus Askenazim e dos inícios do hassidismo, eles observam que graças a Baal Shem Tov e o movimento hassídico dentro do judaísmo é o que possibilitou, em grande parte, a sobrevivência do próprio judaísmo askenazita. Isto porque realmente, se não fosse por esta nova emoção religiosa, talvez muitos e muitos judeus teriam simplesmente abandonado a sua própria fé e a sua própria cultura. Agora, sobre o movimento Chabad Lubavitch, ele é uma corrente dentro do hassidismo. O hassidismo, o que é importante de nós entendermos hoje, é que ele se divide em várias e várias correntes que foram formadas ao longo da história por diversos líderes que vieram. E o movimento Chabad é uma dessas correntes do hassidismo, que se iniciou mais especificamente com Shneur Zalman de Liad. E um dos aspectos do pensamento Chabad é porque Shneur Zalman de Liad ele também dava uma grande ênfase ao intelectualismo. Então o que nós observamos é de que o movimento Chabad, além de ter esse princípio de toda a alegria e o sentimento que mais especificamente o judeu deve ter por Deus, pelo seu povo e pela Torá, também deve estar aliado em muito com o intelectualismo, diferente de outros pensamentos dentro do hassidismo que não têm tanto essa tendência ao intelectualismo como esta que foi desenvolvida por Shneur Zalman de Liad, ainda mais ao final agora do século XVIII. E é o que nós vamos compreender agora então um pequeno resumo, uma pequena síntese a respeito da história de Shneur Zalman. Mas aqui também, antes de nós nos adentrarmos um pouco mais a respeito de sua história, cabe salientar também algo muito semelhante com relação à história de Baal Shem Tov, que novamente os historiadores e biógrafos têm certas dificuldades em remontar a sua história. Mas no caso de Shneur Zalman de Liad, não é tanto por conta de lendas que foram construídas ao seu entorno, mas especialmente porque nos falta informações históricas, mais especificamente sobre a sua infância. Então, biógrafos e historiadores têm também uma dificuldade de saber exatamente quem era a sua família e qual é a sua geração. No entanto, temos fontes que nos permitem elaborar várias hipóteses bastante plausíveis, e é o que nós vamos observar agora também um pouco nesta pequena síntese sobre Shneur Zalman de Liad. Shneur Zalman de Liad nasceu em 1745 em Liozno, na Rússia, e acredita-se que era filho de Baruch e descendente do místico e filósofo Yehuda Lowell ben Bezalel, conhecido como o Maharal de Praga. Desde a sua juventude, ele possuía uma intensa paixão pelos estudos e algumas fontes afirmam que ele costumava se dedicar até 18 horas por dia, a maior parte do tempo sozinho, em estudos relacionados à Bíblia e toda a gama de tradição judaica, como por exemplo a Haggadah, o Midrash, o Talmud, os códigos rabinos, o Zohar e a Kabbalah.
Além disto, ele se dedicou também aos estudos da astronomia e da trigonometria, e deu especial atenção à gramática hebraica, porque ele considerava que era essencial para a compreensão da própria Torá. Schneur Zalman foi também discípulo do Maggid de Mesrit, discípulo do Baal Shem Tov, e o rabino Schneur Zalman é muitas vezes também considerado como o Maimônides do Hassidismo, pois seus trabalhos representam uma síntese dos legados de Baal Shem Tov fundidos à filosofia e ao intelectualismo, que deram origem então ao movimento Chabad. Movimento este que muitos historiadores concordam que nasceu provavelmente em torno do ano de 1775, então o final do século XVIII. A filosofia Chabad é expressa em 3 pontos muito importantes que compõem basicamente o seu pensamento. E esses pontos se encontram até mesmo no topo das Sefirot da Kabbalah, que são Chokhmah, Bina e Da'at, que significa sabedoria, compreensão e conhecimento. E é até mesmo através dessas 3 Sefirot que nós formamos o acróstico Chabad, que é bastante conhecido. Agora, com relação a Lubavitch, o porquê de se chamar Chabad Lubavitch é mais especificamente por conta da localização em que os rebes posteriores, após Schneur Zalman de Lied, se estabeleceram o centro, então, de sua organização, na vila de Lubavitch, que se encontrava na Rússia. E é por isso que nós temos, então, Chabad Lubavitch, especificamente representando a filosofia do pensamento, Chabad, e Lubavitch representando a localização geográfica central em que por mais de 100 anos os rebes então permaneceram liderando essa importante corrente do judaísmo. Agora, apenas antes de nós adentrarmos então a vida e obra de Menahem Mendel Schneerson, que foi o 7º líder da Chabad Lubavitch, é aqui importante fazer uma pequena nota de rodapé a respeito do que este movimento se configura nos dias de hoje, mais especificamente após a liderança de Yosef Yitzhak Schneerson, o sogro de Menahem Mendel, e também o próprio Menahem Mendel, que são o 6º e o 7º Rebbe de Lubavitch. Isto porque o movimento Chabad ele nasceu, como vocês observaram, propriamente no norte da Europa. Então ele é um movimento que tem suas origens no judaísmo Askenazi e de tradição também Askenazi. No entanto, como hoje o movimento Chabad ele engloba todas as áreas praticamente do mundo inteiro, é de certa forma incorreto nós o considerarmos atualmente como um movimento somente Askenazi, porque a partir do momento em que houve essas lideranças e houve o retorno de muitos judeus de volta às suas tradições, temos também judeus de origem sefaradi, judeus italianos, judeus do Oriente, judeus de diversas partes do mundo inteiro. Então, muitos pesquisadores e muitos estudiosos a respeito da Chabad Lubavitch entendem de que não é interessante, não é correto nós considerarmos então o movimento apenas como Askenazi nos dias de hoje. Mas ele é um movimento que envolve muito e muito mais da cultura e do pensamento judaico, mas que de fato ele nasceu como um movimento Askenazi e mantém também muitas das tradições Askenazi. Mas agora então, sem mais delongas de toda a introdução com relação a Chabad Lubavitch, vamos conhecer sobre a vida e obra deste que foi um dos mais importantes pensadores do judaísmo no século XX, Menahem Mendel Schneerson. Menahem Mendel Schneerson nasceu em 18 de abril de 1902 na cidade de Nikolaev, na Ucrânia. Nessa época, Nikolaev era uma das cidades com o maior número de população judaica, e muitos destes eram judeus refugiados devido às expulsões do governo czarista russo em anos anteriores. O seu pai, Levi Yitzhak Schneerson, e a sua mãe, Hannah Schneerson, tiveram posteriormente ainda outros 2 filhos, que são então os irmãos mais jovens de Menahem Mendel. O primeiro chamava-se Dov Ber, mas infelizmente ele foi assassinado pelos nazistas em 1944, e o segundo, Israel Ariel Leib, que acabou falecendo no ano de 1952. Posteriormente, então, no ano de 1907, sua família se muda para Yekaterinoslav, que hoje é chamada de Dnipro, e em 1909, Menahem Mendel, aos 7 anos de idade, inicia a sua educação particular, tendo por professor Zalman Vilenkin. Algo muito interessante também que o professor de Menahem Mendel, Zalman Vilenkin, começou a observar nesses anos em que esteve instruindo
o seu aluno particular, foi porque ele observou de que realmente Menachem Mendel tinha uma grande capacidade intelectual e um grande empenho nos estudos relacionados à sua cultura e à sua tradição judaica. Tanto é que após apenas 4 anos de estudos, quando Menachem Mendel tinha então 11 anos de idade, o seu professor concluiu de que já não havia mais nada a que ensinar para ele. Ele tinha praticamente dominado todos os compêndios do Talmud e da tradição judaica com seus comentários. Então, a partir deste momento, ele poderia até mesmo direcionar os seus próprios estudos sozinho, por conta própria, sem a necessidade de um professor. Foi daí que a sua própria família também concluiu de que, de fato, Menachem Mendel ele tinha uma grande capacidade intelectual, e a sua família também deu todo o apoio para que ele continuasse a cada vez mais os seus estudos. E algo também interessante é porque, mesmo ele estudando então mais sozinho, buscando compreender a respeito de sua cultura judaica ao longo do tempo, com apenas 17 anos, conta-se a história de que ele já dominava praticamente tudo aquilo que se encontra no Talmud, praticamente de memória. Então isso é algo também bem interessante sobre toda a dedicação que Menachem Mendel tinha com relação aos estudos, algo que faz muito sentido também para a filosofia Chabad, porque nós observamos que o próprio Shneur Zalman de Liad, que foi o fundador da Chabad Lubavitch, ele mesmo estudava até 18 horas por dia. E ainda aqui apenas uma nota de rodapé sobre o próprio Shneur Zalman, é que algumas histórias contam de que Shneur Zalman, que se casou bastante cedo, com apenas 15 anos de idade, o seu sogro ele ficava até mesmo incomodado de quanto que o seu genro se dedicava aos estudos. Tanto é que algumas vezes, no século XVIII, ele tentou então até mesmo impossibilitar que ele estudasse de noite, tirando as suas velas, mas mesmo assim ele procurava os livros sagrados e à luz do luar, quando tinha lua cheia, que era a única vez que ele podia estudar, ele se dedicava aos estudos mesmo à noite à luz do luar, lendo atenciosamente os escritos rabínicos. Então essa paixão pelos estudos realmente é algo que faz parte da filosofia Chabad e algo que faz parte integrante também do pensamento e também da ênfase de Menachem Mendel, o que virá a ser muito importante para a sua liderança posterior, como sendo o 7º Rebbe da Chabad Lubavitch. Em 1923, Menachem Mendel realiza a sua primeira visita a Yosef Yitzhak Schneerson, o 6º Rebbe da Chabad Lubavitch, e onde também viu pela primeira vez Haya Mushka, que se tornaria muito em breve a sua futura esposa. Aqui nós estamos em 1923, e a União Soviética havia sido há pouco tempo, após a Revolução Russa de 1917, sido estabelecida em 1922 pelos bolcheviques. E uma das ideologias do governo revolucionário era eliminar todas as religiões existentes e prevenir ainda que novas crenças religiosas se implantassem. E o regime, além de ele ser hostil aos cristãos em suas diversas vertentes, ele era também abertamente hostil ao judaísmo desde o início. Com isto, Yosef Yitzhak Schneerson, o 6º Rebbe, futuro sogro de Menachem Mendel, se esforçava ao máximo em manter o judaísmo vivo na Rússia, fundando secretamente organizações judaicas de estudo e mikvaot, e enviando emissários disfarçados para as diversas partes da União Soviética. E estas suas atitudes, foram o que levou em 1927 à sua prisão por atividades contra-revolucionárias e também à sua condenação à morte. Mas graças à pressão política externa por ativistas de direitos humanos, ele foi autorizado a simplesmente deixar a Rússia. Em 1928 foi quando Yosef Yitzhak Schneerson ele se torna realmente o sogro de Menachem Mendel Schneerson. Isto porque foi nesse ano em que houve o casamento, então, de Menachem Mendel com a sua noiva, Haya Mushka. E foi a partir deste mesmo ano também que agora a família Schneerson se muda para Berlim, o que possibilitou a Menachem Mendel ele então ingressar na Universidade de Berlim para estudar matemática, física e filosofia. E também um detalhe muito interessante a respeito de seus estudos na Universidade de Berlim é porque todo ele foi financiado pelo seu sogro, Yosef Yitzhak. Isto mais especificamente porque o sogro de Menachem Mendel ele observou, desde quando o conheceu, de que ele realmente tinha essa grande
ênfase, esse grande empenho em estudar e se aprofundar nos diversos conhecimentos a cada vez mais. E até mesmo o sogro de Menahem Mendel, Yosef Yitzhak, ele considerava de que o seu genro deveria até mesmo se tornar uma pessoa um pouco mais pública, que através de seus conhecimentos ele deveria ministrar mais ensinos às pessoas. No entanto, ainda nesta época, na juventude de Menahem Mendel, ali antes então dos seus 30 anos de idade, ele se considerava ainda uma pessoa muito introvertida. Mas graças a seu sogro, pouco a pouco, ele foi então sendo influenciado para se tornar então essa figura um pouco mais pública. Porque o seu sogro, propriamente como sendo o sexto Rebbe da Chabad, ele queria que o seu genro também tivesse algumas responsabilidades na liderança deste importante movimento. Ainda também em Berlim, é interessante aqui salientar de que Menahem Mendel ele conheceu outras figuras muito importantes do judaísmo ortodoxo, não propriamente do judaísmo racídico, mas do pensamento ortodoxo de uma forma geral. Como, por exemplo, uma das personalidades que ele veio a conhecer enquanto estava em Berlim foi Joseph B. Soloveitch, que é considerado também por muitos biógrafos e historiadores do judaísmo do século XX como sendo uma personalidade praticamente tão importante quanto o próprio Menahem Mendel. Isto porque Joseph B. Soloveitch ele deu bastante ênfase em vários aspectos relacionados ao ensino de Yeshivá durante o século XX e também a defesa da ortodoxia. Então, uma das questões que ele era muito contra no judaísmo do século XX era contra a corrente judaica da Reforma e contra o pensamento da corrente judaica conservadora dentro do judaísmo. Ele também fez outras modificações importantes com relação ao ensino da Yeshivá para as mulheres, dentre várias outras coisas também muito sensatas para a permanência da ortodoxia judaica no século XX. Aqui apenas também como uma pequena nota de rodapé sobre Joseph B. Soloveitch, é que nesta semana anterior eu até mesmo cheguei a comentar com alguns dos estudantes apoiadores aqui do canal que eu pretendia fazer também um vídeo específico sobre Joseph B. Soloveitch. Tanto é que eu cheguei até mesmo a desenvolver já os primeiros roteiros, as primeiras notas a respeito de sua vida e de sua obra. Mas eu resolvi esperar ainda mais um tempo aqui no canal para abordar com vocês sobre Joseph B. Soloveitch, porque antes de nós entendermos a respeito de seu legado para a ortodoxia, também é importante nós conhecermos muito mais profundamente aquilo que veio a ser os movimentos judaicos que também ele era contra, como por exemplo o movimento da Reforma e o movimento conservador, além de também ser muito importante nós compreendermos ao menos uma breve história a respeito do que vem a ser toda a formação de rabinos em Yeshivá, bem como os estudos nas Yeshivot de forma geral. Então, antes de aprofundarmos sobre ele, é importante nós conhecermos também esses fundamentos importantes para conhecermos melhor a sua biografia. Agora aqui então, fechando essa breve nota de rodapé sobre Joseph B. Soloveitch, vamos então continuar vendo o que mais Menahem Mendel veio então a fazer em sua vida a partir do ano de 1933, mais especificamente porque neste ano foi quando os nazistas na Alemanha estavam começando a ganhar cada vez mais e mais poder. Em 1933, após a ascensão do Partido Nazista, Menahem Mendel muda-se de Berlim para Paris, como sendo o representante de seu sogro Yosef Yitzhak, e também para continuar os seus trabalhos religiosos, além de continuar os seus estudos universitários. Em 1937, ele se formou em mecânica e engenharia elétrica, e neste mesmo ano se matriculou em Sorbonne para estudar matemática. No entanto, com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial e a conquista de Paris pelos nazistas, mais especificamente no dia 24 de junho de 1940, Menahem Mendel se vê obrigado a fugir para a cidade de Vichy e depois fugindo também para a cidade de Nice. Até que no ano seguinte, em 1941, ele resolve emigrar em definitivo para os Estados Unidos na cidade de Nova York, onde ele chegou mais especificamente no dia 23 de junho e posteriormente, ainda nos anos 40, se naturalizou como americano. Em Nova York, o seu sogro o designou como diretor e presidente de 3 importantes centros Chabad. O primeiro deles foi Merkuz Linui Hinur, que é uma organização central para a educação, também Marnei Israel,
para serviços sociais e encorajamento a que os judeus realizem a sua techuvá, isso é, o seu retorno às raízes judaicas e observância dos mandamentos da Torá, e Kehot Publication Society, que é uma instituição para publicações dos textos Chabad Lubavitch, o que permitiu, a partir de então, a Menahem Mendel lançar diversos programas educacionais distintos, sendo que um dos primeiros foi o Merkus Shirihus, em 1942, com o objetivo de enviar pares de judeus a distintas localizações do país para instruir as comunidades sobre sua herança e também para ofertar o ensino às crianças. Também como presidente do Kehot, Menahem Mendel se dedicou a escrever e a publicar artigos sobre os antigos rebes da Chabad e também as suas histórias, dentre outros importantes trabalhos relacionados aos costumes e à cultura Chabad. Foi na década de 40 que Menahem Mendel também utiliza de sua formação em engenharia elétrica e em matemática para contribuir com o próprio esforço de guerra americano no desenvolvimento do Missouri, que foi a bordo deste mesmo encouraçado que os japoneses assinaram a rendição total da guerra no dia 2 de setembro de 1945, que marcou oficialmente o fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, apesar de Menahem Mendel conseguir migrar para os Estados Unidos, a sua família, infelizmente, não saiu ilesa dos traumas da Segunda Guerra Mundial. As duas irmãs de sua esposa Hayamushka, por exemplo, a Hannah Gurari e Shaina Horenstein, elas foram brutalmente assassinadas pelos nazistas nos campos de Treblinka. Pouco tempo depois, ao fim da Segunda Guerra Mundial, nós estamos então no ano de 1947, Menahem Mendel ele decide viajar à Europa, a fim de visitar a sua mãe, que havia então ficado na Europa. E também ele se estabeleceu ali por durante apenas um tempo, na cidade de Paris. O objetivo de Menahem Mendel, além de visitar a sua mãe, era também ajudar todas as pessoas que estavam necessitando de grande ajuda para se reerguer após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o que ele fez foi trabalhar em algumas instituições sociais com o objetivo de poder, então, estar ajudando a estas pessoas. E também, como ele estava agora sendo presidente já de 3 instituições da Chabad Lubavitch, ele aproveitou desta oportunidade para poder fundar uma instituição de ensino a meninas na Europa nessa época. E aqui nós começamos a observar algumas das modificações muito importantes que o pensamento de Menahem Mendel acabou possibilitando para o judaísmo durante o século XX, que foi justamente essa ênfase muito maior ao ensino das mulheres também na cultura judaica. Logo no início dos anos de 1950, especificamente no dia 28 de janeiro, no Brooklyn, o sexto Rebbe Chabad Lubavitch, Yosef Yitzhak Schneerson, sogro de Menahem Mendel Schneerson, veio a falecer, sendo sepultado no dia seguinte no Queens, em Nova York. Após a sua morte, os seguidores da Chabad começaram a persuadir Menahem Mendel a se tornar o 7º Rebbe Chabad, devido especialmente à sua escolaridade, à sua piedade e também à sua dinastia. No início, Menahem Mendel foi relutante, mas um ano depois, no dia 10 de Shevat de 1951, o aniversário da morte de seu sogro, durante o discurso racídico de Menahem Mendel, ele se torna então o 7º Rebbe de Lubavitch, sendo aceito e parabenizado por todos os Hassidim. E é a partir deste momento, então, que nós temos, enfim, Menahem Mendel Schneerson como sendo o Rebbe de Lubavitch, como normalmente ele é conhecido. E uma das primeiras atitudes que ele fez com relação a Beit Chabad é especificamente investir em educação. E foi a partir deste momento, nos anos 50 em diante, que ele começou a fundar filiais em diversas cidades ao redor do mundo para educação. E mais especificamente ainda, estas filiais elas tinham como um propósito justamente oferecer educação às mulheres e às moças, porque realmente a educação para as mulheres era uma mudança muito positiva no pensamento de Schneerson, que era assim que ele também o via. E também algumas outras ideias bastante inovadoras e também bastante importantes de Schneerson, o Rebbe de Lubavitch,
foi com relação a enviar emissários às diversas regiões do mundo. Tanto é que nos anos 50 também nós temos os primeiros emissários que chegam para poder ajudar os judeus que se encontravam em Marrocos, com o objetivo também de fundar escolas para estudos judaicos e também uma sinagoga, com o objetivo de ajudar toda a comunidade judaica que lá se encontrava. Um detalhe muito importante sobre o pensamento do Rebbe de Lubavitch, que irá dirigir as suas atitudes, especialmente a partir dos anos 60, é que ele rejeitou todas as explicações teológicas sobre os motivos do Holocausto nazista. Para o Rebbe, nenhuma explicação havia para os terríveis acontecimentos que ocorreram com o povo judeu na Segunda Guerra Mundial. No entanto, após essa catástrofe com o povo judeu, o Rebbe entendia que os judeus precisavam se reerguer. E não apenas isto, eles precisavam fazer parte de uma nova guerra. Uma guerra que, afirmava o Rebbe, seria contra a assimilação. Os seus Hassidim, chamados shluchim ou emissários, seriam os soldados dessa guerra, e os seus tanques de guerra seriam os chamados mitzvot tank, uma arma de guerra móvel com o propósito de espalhar maciçamente os mandamentos divinos para os judeus ao redor do país e no restante do mundo. Esta campanha de mitzvot, proposta pelo Rebbe de Lubavitch, possuía 10 objetivos principais. O primeiro deles era fazer com que as mulheres judias começassem gradativamente a observar o Shabat, acendendo ao menos as 2 velas durante o Kabbalat Shabbat, aquilo que é conhecido como o recebimento do Shabat. E também para isto o Rebbe providenciou o design de plataformas padronizadas, que eram simples e de baixo custo, para possibilitar o alcance do maior número de mulheres judias possíveis. Uma segunda inovação também muito interessante a respeito do pensamento de Menachem Mendel foi com relação ao segundo objetivo de sua guerra contra a assimilação, através também de seus famosos mitzvot tanque de guerra. Isto especificamente com relação ao tefilim, porque o segundo objetivo era fazer com que os judeus então passassem a utilizar o tefilim. E é a partir daí que muitos dos Hassidim Chabad, muitas vezes eles têm o costume de 2 em 2 ficarem por vezes nas esquinas das cidades oferecendo tefilim para os judeus. Quando ele encontra um judeu, ele oferece então o tefilim para que ele possa utilizar. E a inovação que nós vemos aqui é por conta da popularização do tefilim que se começou a estabelecer a partir de então. Tanto é que no exército israelense, nos dias de hoje, nós observamos muitos soldados, naquele chamado comumente de Muro das Lamentações, o Muro Ocidental, fazendo suas rezas com os tefilim, ao invés de propriamente estarem com um talit judaico. Isto porque antes dos anos 60, os tefilim eles eram considerados como acessórios e mandamentos divinos importantes apenas para aquelas pessoas que eram os mais dedicados à religião, à sua cultura e à sua devoção. Isto porque o pensamento tradicional judaico antes dessa época era de que os judeus que colocassem um tefilim um dia e não colocassem nos demais dias seria pior do que simplesmente não tivesse colocado em nenhum momento o tefilim. Já Menachem Mendel ele introduziu a filosofia de que melhor seria se um judeu colocasse o tefilim um dia e cumprisse naquele dia uma mitzvah do que em toda a sua vida ou no restante de seus dias não cumprisse simplesmente nenhum mandamento referente ao tefilim. E foi a partir deste momento em que nós vemos então maciçamente muitos e muitos judeus tendo os seus pares de tefilim para serem utilizados em suas rezas diárias. O terceiro objetivo de sua campanha era fixar uma mezuzá nos batentes da porta da casa de todos os judeus. O quarto era motivar os judeus a possuírem ao menos um pequeno tempo dedicado ao estudo da Torá em todos os seus dias. O quinto objetivo, que tem fortes motivações cabalísticas do pensamento Chabad, é criar um canto especial na casa para a Tzedakah, que é uma quantidade de dinheiro reservada especialmente para a manutenção de pessoas carentes. O sexto objetivo é que uma casa judia precisava possuir livros sagrados, ao menos um Humash, que é a Torá, o Pentateuco, e um livro do Sidur, mas que também deveria procurar agregar outras obras, como os comentários de Rashi, para auxiliar nos estudos.
O sétimo objetivo era promover a observação da kashrut, que são os alimentos permitidos para o consumo segundo as leis judaicas. O oitavo era promover campanhas de amor aos demais judeus e também de amor ao próximo. O nono objetivo era promover programas de educação para crianças. E o 10º era criar mikvaot para rituais concernentes à purificação e ao lar. A partir da década de 70, o Rebbe de Lubavitch inicia também outras importantes campanhas, como a de 1973, chamada a Campanha de Hanukkah, com o objetivo de fazer com que todos os judeus ao redor do mundo acendessem as velas de Hanukkah. Desde o início de sua liderança, o Rebbe de Lubavitch sempre demonstrou um grande empenho e preocupação com a educação. Em 1977, o Rebbe proclamou o Ano da Educação, como sendo o fundamento para uma vida melhor e o bem-estar social para todos. E graças à sua grande ênfase na educação e à sua personalidade e iniciativa ímpares, gradativamente ele conseguiu um maior reconhecimento. Tanto que no ano de 1978, o Congresso dos Estados Unidos proclamou o dia 18 de abril, o dia do nascimento do Rebbe de Lubavitch, como sendo o Dia Nacional da Educação, em honra à sua grande liderança e a seu grande nome. E com isto, o Rebbe tornou-se o primeiro rabino e o único, até hoje, a ter um dia em sua honra nos Estados Unidos. Algo muito interessante também é que a fama de Menahem Mendel, o Rebbe de Lubavitch, ela começou a ganhar grandes proporções nos anos 70 e nos anos 80. Tanto que vinham diversos políticos, generais, até mesmo o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro de Israel também, chegaram a realizar visitas ao Rebbe de Lubavitch. Muitas vezes para pedir uma bênção, outras vezes também para pedir um conselho. Mas aqui uma coisa que é muito importante salientar é que apesar de ele receber essas visitas de diversos políticos, o Rebbe de Lubavitch ele afirma de que ele nunca se posicionou a favor de qualquer movimento político. Para ele, o mais importante era o bem-estar da nação em que os judeus habitavam e também o bem-estar dos próprios judeus. E era nesse sentido que ele procurava, por vezes, dar algum conselho, seja a general, político, ou até mesmo algum presidente. Mas aqui também uma outra questão também muito curiosa a respeito do pensamento e também de toda a intelectualidade de Menahem Mendel é que muitos políticos, presidentes e personalidades proeminentes que vinham o visitar, eles sempre se admiravam em muito da grande capacidade intelectual de Menahem Mendel de compreender não apenas os aspectos de sua formação ou de sua cultura religiosa judaica, mas também sobre a própria política e geografia externa. Tanto é que ele sabia exatamente sobre os conflitos que estavam acontecendo no Oriente Médio, bem como também conflitos, muitas vezes, que aconteciam dentro de próprios países em que habitavam os judeus, ou até mesmo dentro do próprio Estados Unidos da América. Então essas questões são muito interessantes, porque mais uma vez refletem também aquilo que vem a ser a filosofia Chabad, que o ser humano ele se aproxima de Deus através do intelecto. Isso também é algo muito interessante. Mas claro, sempre aliado a uma disposição em seu coração e a uma disposição de alegria, de estar sempre com aqueles princípios propostos por Baal Shem Tov. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor à Torá. Alguns outros aspectos que também caracterizam o seu intelectualismo, além de seu grande empenho em batalhar a favor dos judeus e da comunidade judaica como um todo, foi de que algo interessante de observar na vida de Menahem Mendel, o Rebbe de Lubavitch, é de que ele nunca tirou férias e ele costumava trabalhar ainda cerca de 18 horas por dia. Então ele acordava e dormia pensando nos judeus e pensando também na melhor forma do bem-estar social e do amor ao próximo. Isso também é um detalhe muito interessante. E também ainda uma outra característica aqui colocar que é interessante de se observar, especialmente de muitas pessoas que estavam em contato com Menahem Mendel, o Rebbe de Lubavitch, é que toda vez em que ele proferia algum sermão, ele normalmente não levava nenhuma nota. Ele sempre proferia sermões de memória. E ele conseguia fazer com que os seus sermões fossem muito bem articulados,
com passagens da Torá, da Bíblia hebraica, bem como diversas passagens encontradas no Talmud e em outros comentários rabínicos importantes, sem absolutamente nenhuma nota. Então nós vemos aqui também mais uma característica desse grande intelectual que foi Menahem Mendel Schneerson. Em 1983, o Rebbe inicia uma campanha global para promover as leis de Noé para todas as pessoas, as conhecidas também leis de Noah, como sendo os direitos humanos básicos da sociedade. A campanha de conscientização global, além dos panfletos que distribuía, incluía também, por vezes, um minuto de silêncio em algumas instituições educacionais e também em empresas que promoviam a energia alternativa. No ano seguinte, em 1984, o Rebbe inicia uma campanha do Diário de Estudo do Mishneh Torah de Maimônides. E o interessante é que centenas de estudantes ainda hoje são adeptos deste diário. Em 1986, o Rebbe inicia o costume de entregar aos domingos uma nota de $1 para cada pessoa, motivando-a a doar para a caridade. Centenas de pessoas utilizavam essa oportunidade para estar frente a frente com o Rebbe e, por vezes, pedir um conselho ou uma bênção. E outras guardavam também a nota de $1 para si e a emolduravam como uma lembrança do Rebbe, doando então outras quantias para a caridade. Algo interessante também de observarmos é que neste período, nos anos 80, o Rebbe de Lubavitch ele já tinha então mais de 80 anos de idade. E com isto, muitas pessoas que vinham visitá-lo até mesmo perguntavam, de certa forma curiosa, se ele não ficava cansado de trabalhar o tempo todo, essas 18 horas por dia, nunca tirar férias, e ainda ficar atendendo pessoas durante quase o dia todo nos domingos, oferecendo a nota de $1. E é interessante que a resposta que o Rebbe de Lubavitch dava a esta questão que muitas vezes era feita para ele, é que ele considerava cada pessoa como se fosse um diamante, e que uma pessoa em sã consciência ela nunca deveria estar cansada de contar diamantes. O que observamos aqui também como um dos aspectos que envolvem o grande amor ao próximo que Menahem Mendel tinha, não apenas pelos judeus, mas sim por todas as pessoas de forma geral. No entanto, apesar disto, obviamente, a sua idade gradativamente começou a pesar, e não apenas a idade do Rebbe de Lubavitch, mas também de sua esposa, Raya Mushka. Raya Mushka, esposa do Rebbe de Lubavitch, no dia 10 de fevereiro de 1988, infelizmente veio a falecer, com seus já 86 anos de idade. Alguns anos depois, também, em 2 de março de 1992, o Rebbe de Lubavitch, Menahem Mendel, sofreu um derrame e seu quadro de saúde foi o deixando cada vez mais debilitado, até que ele veio a falecer no dia 12 de junho de 1994. Sendo posteriormente enterrado ao lado de seu sogro. Ambos os túmulos de Menahem Mendel Schneerson e seu sogro Yosef Yitzhak Schneerson é um dos lugares judaicos mais visitados de todo o mundo, e até os dias de hoje é comparado por muitos jornalistas como sendo o muro ocidental da América. O grande legado de Menahem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch, é porque ele foi o judeu que viveu na era pós-Holocausto e foi um dos judeus que mais trouxe outros judeus de volta às suas heranças. E o interessante também de seu legado é porque através de suas várias inovações nos campos da educação e também nos campos do pensamento, uma das coisas que ele observou é de que para ele era simplesmente independente a qual corrente judaica ou a qual filosofia do judaísmo determinados judeus estariam ou não afiliados. Ele foi um dos primeiros judeus e talvez o único de toda a história que alcançou realmente a todos os judeus. Todos os judeus de qualquer corrente, seja da corrente reformista, conservador, humanista, ortodoxa em suas diversas correntes, racídica em suas diversas correntes, todos eles têm um grande apreço pelo Rebbe de Lubavitch. E ainda as suas obras são estudadas até os dias de hoje por diversos judeus e são utilizadas por vezes também para se elaborar sermões em sinagogas
ou em outras instituições judaicas de grande importância. Além disso, também Menahem Mendel, com sua grande preocupação em educação, ele fundou muitas e muitas instituições ao redor de todo o mundo. Hoje, a contagem ela se aproxima por volta de 3.600 instituições que foram fundadas graças ao grande empenho de Menahem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch. Nós temos em todos os 50 estados dos Estados Unidos instituições Rabat, assim como 300 instituições somente no estado de Israel. E ainda em outros 80 países ao redor do mundo, diversas instituições da Beit Chabad. Tanto é que até mesmo alguns judeus costumam brincar de que a Chabad, graças a Menahem Mendel, ela se tornou como se fosse uma espécie de Coca-Cola do judaísmo, porque está simplesmente em todo lugar. Tanto é que geralmente quando nós pensamos a respeito de um judeu, as pessoas que não estão tão acostumadas com as diversas culturas e tradições diferenciadas, a primeira imagem que nos vem então é de um judeu basicamente bastante barbudo, com chapéu preto, uma roupa preta, por vezes também com uma peiote um pouco mais prolongada, que é uma das características da Chabad, apesar de não ser apenas utilizado pela Chabad, mas é uma das características também que os ajuda a identificar. Então o Rebbe de Lubavitch nós podemos considerar de que, de certa forma, ele fez com que a Chabad se tornasse quase como um sinônimo de ortodoxia dentro do judaísmo. Tanto é que, ainda hoje, muitas pessoas que estão entrando em contato com o judaísmo, acham interessante a cultura judaica, por vezes acontece de elas ficarem com um pouco de pé atrás por aquele professor ou aquele rabino que simplesmente não tem barba, porque ele não parece ortodoxo. Apesar disto não significar de que ele não seja um ortodoxo, mas é porque se tinha também o costume de ter barbas longas os Hassidim da Chabad. E isto muitas vezes por motivos cabalistas, dentre vários outros propósitos que a Chabad Lubavitch também possui. Mas uma frase também que faz uma certa síntese do que foi o legado de Menahem Mendel, o Rebbe de Lubavitch, é aquilo que é muito bem expressa pelo Rabino Lord da Inglaterra, o Jonathan Sacks. Se os nazistas buscaram por todos os judeus em ódio, o Rebbe buscou a todos os judeus em amor. Agora aqui, antes de nós concluirmos todos os nossos estudos referentes à vida, à obra e o legado de Menahem Mendel Schneerson, é interessante também observar como um pequeno apêndice aqui para o nosso estudo sobre um pequeno movimento dentro do Hassidismo que acabou trazendo um certo desconforto para muitos judeus ortodoxos, que foi com relação a alguns Hassidim que durante os anos 80 e ainda mais especificamente após a morte de Menahem Mendel em 1994, passaram a considerar que a sua liderança era tão ímpar e singular que ele deveria ser considerado como sendo o Mashiach esperado, o Redentor final da história judaica. E muitos pesquisadores eles ainda têm uma certa dificuldade de entender qual é o número de pessoas dentro da Chabad Lubavitch que passaram a aderir a esta crença messiânica de que o Rebbe seria o Messias. E se existe então essa divergência com relação a números? Alguns pesquisadores indicam que seria 1/3 dos Hassidim que acreditavam nessa ideia, entre outros colocariam até para um número maior, chegando a metade dos Hassidim, Chabad Lubavitch, que acreditavam nessa ideia. No entanto, ainda hoje existe também uma certa divisão sobre a forma de pensar no Rebbe como sendo o Mashiach. Alguns dos Hassidim o concebem realmente como sendo um Mashiach que irá retornar, irá, em outras palavras, ressurgir para se mostrar como o redentor final do povo judeu. Enquanto existem também outros Hassidim que pensam no Rebbe apenas como sendo o Mashiach daquela geração, assim como os outros que foram os líderes da Chabad Lubavitch, cada um deles como Mashiachs possíveis para aquela geração. No entanto, alguns de seus seguidores, que ainda hoje concebem ele como sendo um Mashiach que irá retornar, é algo que trouxe uma certa preocupação para Beit Chabad e também bastante desconforto no mundo ortodoxo. Mas isto, de uma forma geral, principalmente, a questão de considerar de que o Rebbe seria o Mashiach ou o Redentor final, é algo que a própria central da Chabad Lubavitch considera como sendo uma posição que eles não sustentam.
E isto é uma ideia que nós observamos já colocada pela Chabad Central até mesmo no The New York Times, no ano de 1996, que é interessante também nós observarmos. Infelizmente, as palavras do Rebbe estão agora sendo distorcidas e citadas fora do contexto por alguns poucos. Este comportamento imprudente, mesmo que bem intencionado, é antitético no extremo de tudo o que a Lubavitch representa como definido pelo Rebbe. O Rebbe abençoou de forma explícita e enfática uma abordagem pensativa, respeitosa e responsável nestes assuntos e seus relacionados, e opôs-se decididamente a tais pronunciamentos distorcidos, tanto em público quanto em particular. No entanto, apesar de nós observarmos a Beit Chabad Central ser contra a ideia do Rebbe de Lubavitch como o Redentor final ou o Mashiach prometido, esta ideia, que ainda é sustentada por alguns judeus, apesar de não ser manifesta muitas vezes publicamente, é uma ideia que é muito interessante no campo da história e da antropologia, porque nós observamos aqui um fenômeno que pode ser considerado muito semelhante também com o fenômeno que deu origem ao nascimento do cristianismo com a morte de Jesus de Nazaré, que alguns judeus pensavam também como sendo o Redentor final. E o antropólogo Joel Marcos coloca em palavras muito interessantes a respeito desta similaridade entre esses judeus que pensam no Rebbe como Mashiach e o nascimento do movimento cristão ainda dentro do judaísmo na Palestina do primeiro século. A história recente do moderno movimento hassídico, Chabad Lubavitch, nos fornece uma visão do cristianismo primitivo. Em ambos os movimentos, as profecias escatológicas bem-sucedidas aumentaram a crença na autoridade do líder e há uma mistura de elementos já e ainda não. Gêneros similares de literatura são utilizados para espalhar as boas novas, como, por exemplo, catástrofes milagrosas e coleções de provérbios originalmente independentes. Ambos os líderes aceitaram implicitamente a esperança messiânica de seus seguidores, mas foram relutantes em aclamar diretamente o seu messianismo. O cataclismo da morte do Messias levou à crença na sua existência contínua e até mesmo na sua ressurreição. Uma outra questão também bastante interessante de nós observarmos, além deste paralelo que existe, que é observado tanto por historiadores quanto por antropólogos, entre as relações da Chabad e do movimento judaico atual com o nascimento do cristianismo no que se refere à esperança messiânica, é de que comumente quando pessoas que têm uma fé cristã elas observam a respeito destes fenômenos na história judaica, como por exemplo Bar Kokhba, que foi aceito como Messias durante a revolta judaica contra Roma. Também tivemos outras personalidades durante a Idade Média, como por exemplo Nissim ben Avraham, assim como também tivemos posteriormente Shabbatai Tzvi, e mais recentemente com Menahem Mendel, que é considerado por alguns judeus como sendo o Messias. Acontece de os cristãos se perguntarem o porquê que então os judeus não aceitam a Jesus de Nazaré, que é a figura central do cristianismo, como sendo também o Messias. E a resposta teológica propriamente cristã que vem para esta pergunta, é aquilo que se baseia então no pensamento do apóstolo Paulo, conforme ele registra na sua carta aos Romanos, mais especificamente no capítulo 11, em que Israel estaria então com uma cegueira para não reconhecer a Jesus de Nazaré como sendo o Messias. Mas aqui eu acho interessante colocar também a posição do historiador, porque essa é a resposta que se ouve e que se espera ouvir de um teólogo. Mas, obviamente, que essa não é a resposta que se esperaria ouvir de um historiador a respeito de história das religiões. O que nós, historiadores, observamos com respeito a estas diferenças que existem entre o cristianismo e o judaísmo é que elas se tornaram cada vez mais contrastantes entre si à medida que o judaísmo rabínico se desenvolvia e à medida também que o cristianismo se desenvolvia. Ambos os dois, eles são, obviamente, leituras legítimas a respeito de todo o grande complexo de ideias messiânicas e também religiosas diferentes que existiam nos judaísmos que haviam no primeiro século. Elas eram muito distintas. Eram praticamente um caldeirão cultural e religioso de diversos pensamentos diferentes sobre escatologia e sobre teologia.
Ambos esses dois ramos se desenvolveram gradualmente em aspectos distintos e foram também formando um grande contraste entre si. Tanto é que, para o judaísmo rabínico, enquanto o Messias ele possui alguns propósitos específicos, como por exemplo, um compromisso total com a Torá e também trazer os judeus de volta à sua cultura e aquilo que vem a ser a cultura de sua origem, a sua cultura religiosa, para os cristãos o Messias tomou uma outra face, se tornando o próprio Deus encarnado, cuja sua morte serviria para salvar a humanidade de seus pecados. Além disto, também o cristianismo, diferente do judaísmo, ele se divorciou de uma parte que é fundamental para a escatologia judaica, que é com relação à Torá. Como nós observamos nos escritos já do final do primeiro século e início do segundo século dentro do cristianismo, como Inácio de Antioquia, que foi um dos principais líderes do cristianismo, era considerado já como herético para um cristão que guardasse o sábado ou outros aspectos que o identificassem com a cultura judaica. E a partir de então é que nós temos um contraste cada vez mais acentuado entre a esperança escatológica e a teologia cristã e a esperança escatológica e a teologia judaica. E o mais importante é que essas tradições religiosas, obviamente todas elas legítimas, o mais importante é que reconheçam que realmente existem diferenças que são contrastantes e irreconciliáveis, mas de que o muito mais importante é de que ambos grupos aprendam a conversar e a respeitar essas diferenças, porque havendo um diálogo entre si, obviamente que ambos terão em muito a ganhar. Porque é um fato de que muitos dos princípios éticos que são esperados do judeu são exatamente os mesmos princípios éticos que são esperados pelo cristão, assim como pelo islâmico, que não seja, obviamente, nenhum desses três grupos fundamentalistas. Então aqui é um conselho pessoal que eu mesmo, como sendo professor e educador, procuro também cada vez mais tentar ressaltar aqui no canal, que é importante que as pessoas, independente dessa diferença de pensamento que possuam, tenham sempre respeito e diálogo por essa diferença. Porque eu pessoalmente observo de que isto é algo que faz com que o mundo seja um lugar muito mais interessante de se viver. Quando observamos que existem diferenças e respeitamos estas diferenças de pensamento. Com isto eu agradeço muito a todos os que acompanharam mais esse vídeo da série Sábios Rabínicos aqui do canal e também deixando sempre ao final do vídeo aquele convite para os estudantes que quiserem se tornar apoiadores aqui do canal, porque é graças a esses apoiadores que tem aqui de estudantes que fazem com que todo o trabalho aqui do canal seja possível. Porque todo o trabalho para desenvolver os vídeos realmente é um trabalho bastante intenso que demanda muito tempo. Então, sem haver apoiadores do canal, infelizmente eu não consigo produzir tantos conteúdos com tanta regularidade, porque é necessário se dedicar também a trabalhos externos relacionados à educação e também relacionados a design para poder continuarmos então com as nossas demandas do dia a dia. Mas agradeço muito a todos os apoiadores que tornam o trabalho possível. Se você é inscrito aqui do canal também deseja se tornar um apoiador, conheça ali a ferramenta do Apoia-se. Também uma outra forma de ajudar o canal é através da lojinha do professor, conhecendo produtos exclusivos aqui do canal, ou então também simplesmente dando o like aqui no vídeo e se inscrevendo no canal, que já é de grande ajuda para o desenvolvimento. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo e nos vemos até a próxima.